Iniciando o nosso trabalho, solicito da vereadora Célia a leitura de um texto bíblico. Leitura do livro de Provérbios, 16, do 1 ao 3. Cabe ao homem fazer projetos no seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa as almas. Confia ao Senhor todos os teus negócios e os teus projetos terão bom êxito. Palavra do Senhor. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão ordinária realizada no dia 9 de fevereiro, que ficou à disposição dos senhores vereadores na divisão de legislação para apreciação. Está em votação. Como não houve interesse de impugná-la, declaro a mesma aprovada. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Ofício número 001/2015, GP, de 12 de fevereiro de 2015, em resposta ao requerimento número 003/2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 002/2015, GP, de 13 de fevereiro de 2015, em resposta ao requerimento número 001, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 003/2015, GP, de 13 de fevereiro de 2015, em resposta ao requerimento 002/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 004/2015, GP, de 13 de fevereiro de 2015, em resposta ao requerimento 005/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 022/2015, GP, Telêmaco Borba, 10 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, através do presente solicitamos seus bons préstimos no sentido de retirar do trâmite legislativo o projeto de lei encaminhado a essa Igreja Casa, através da mensagem número 058/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 73.514,61, em razão de não haver mais necessidade de ser utilizada. Certo de mais uma vez podermos contar com a valorosa colaboração, renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Carlos Gibson, prefeito. Projeto de lei número 005/2015. Iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 003, de 10 de fevereiro de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 63.514,61. Mensagem número 003. Telêmaco Borba, 10 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, com a presente encaminho a vossa excelência o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2015 do município de Telêmaco Borba para atender às despesas com a conclusão da construção da UPA. Justificamos esse pedido tendo-se em vista que a necessidade do aditivo do contrato número 81/2012 com a construtora Mariluz Limitada, responsável pela execução da referida obra. Tal aditivo se faz necessário para custeio de itens que, embora constassem no projeto, não foram contemplados na planilha, além daqueles que não foram contemplados em orçamento, nem previstos no projeto, porém se fizeram necessários para a adequada execução da obra. Vide documento denominado Construção da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, que se encontra em anexo à presente mensagem, no qual os itens estão arrolados, especificados e quantificados. Soma-se a tais imprevisões a necessidade de nova pintura. Eis que as cores previstas para a pintura do equipamento público previstas no projeto estão em desconformidade com o que determina a portaria ministerial número 2648/2011, o que implica numa adequação da unidade ao padrão estabelecido neste mandamento legal. Por derradeiro, esclarecemos que a divergência de orientação jurídica constante em dois pareceres que foram apreciados por vossas excelências refletem dois momentos distintos da análise do feito. No primeiro parecer, não houve o cotejo do projeto com a planilha, mas somente da planilha com que se postulava, daí o indeferimento. O que se pedia não constava na planilha.
No segundo, procedeu-se à análise do pedido à luz do projeto e do orçamento, oportunidade em que foram constatadas disparidades entre eles e orientados pelo princípio do escopo invocado pela administração pública para a consecução do seu objetivo em situações análogas. Opinou-se pelo deferimento do aditivo, determinando-se as providências elucidativas e responsabilizadoras a serem implementadas. Nesses termos, roga-se aos novos edis a usual compreensão e apoiamento à presente proposta. Para tanto, espera-se seja apreciada em regime de urgência, face à necessidade premente de dotar o município de Telêmaco Borba de mais um valioso equipamento para atendimento das necessidades de sua população na área da saúde. Sem mais para o momento, externo protesto de estima e apreço a extensível aos demais vereadores. Atenciosamente, Luiz Carlos Gibson, prefeito. Projeto de Lei número 006/2015. Iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 004, de 10 de fevereiro, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 373 mil. Mensagem número 004. Telêmaco Borba, 10 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Com a presente, encaminha a Vossa Excelência o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2015 do município de Telêmaco Borba, para atender às despesas com a construção do centro comunitário do bairro Parque Limeira, área 3, e reforma e ampliação do centro comunitário no bairro Jardim Bandeirantes. Justificamos esse pedido de lei, tendo-se em vista que as referidas obras estavam previstas para o orçamento de 2014, porém não foram licitadas em tempo hábil, devido ao grande volume de projetos solicitados à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e a escassez do corpo técnico para elaboração. Nesses termos, roga-se aos novos edis a sua usual compreensão e apoiamento à presente proposta. Para tanto, espera-se que seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, externo protesto de estima e apreço extensivo aos demais vereadores. Atenciosamente, Luiz Carlos Gibson, prefeito. Indicações número 122 a 128. Iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Primeira, serviço de limpeza de bueiros em frente ao número 564, na Rua Prata, no bairro Área 2. Segunda, serviço de recape asfáltico na Rua Rio do Ouro, no bairro Área 2. Terceira, redutor de velocidade na Rua Piraí do Sul, em frente ao número 40, no bairro Área 2. Quarta, serviço geral na quadra de esportes na Escola Municipal Dom Bosco, no bairro Área 2. Serviço de limpeza no campo de futebol, no bairro São Luís. Serviço de recape asfáltico na Rua 4, no bairro São Luís. Serviço de pintura de faixas na Avenida Marechal Floriano, iniciando no bairro Socumim e terminando no bairro Vila Siqueira. Indicações número 129 a 137. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Primeira, cascalhamento na Rua Rio Iguaçu, bairro Parque Limeira, área 6. Instalação de uma lombada na Avenida Manuel Mendes de Oliveira, em frente ao número 360, bairro São Francisco. Calçamento poliédrico ou recape asfáltico na Rua Nossa Senhora Aparecida, ou, em última instância, mantém em condições de uso o tráfego com aplicação de macadame, no bairro Sem Casas. Quarta, serviço de roçada e limpeza na praça, fundo do número 10, no bairro Vila Isabel. Quinta, pintura da faixa de pedestre em todas as ruas, no bairro Jardim Bandeirantes. Sexta, limpeza e roçada em toda a extensão em volta da Escola Municipal Maria Emília Steiger, no bairro Vila Santa Rita. Sétima, operação tapa-buracos na Rua Colorado, e em todas as outras ruas com existência de buraco, e serviços de limpeza e roçada na praça, no bairro Jardim América. Oitava, limpeza e roçada na Rua Mogno, em frente ao número 22, na praça, no bairro Jardim Monte Carlo. Nona, determine que nos pontos de ônibus na Avenida Jurutaí, retorno pela Rua Itatiaia, sejam fixadas placas de aviso em que, em dia de chuva, os usuários do transporte coletivo usem os pontos de ônibus da Rua São João del Rei, no bairro Área 6. Indicações número 138 a 149. Iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Primeira, construção de um CMEI para atender os moradores do bairros Área 3 e Jardim Progresso, Área 6. Segunda, construção de um centro comunitário no bairro Área 3, conforme previsto no orçamento de 2014, através de emenda de autoria do signatário. Terceira,
Padronização das placas que indicam o nome das ruas do nosso município, bem como a colocação das mesmas em lugar de fácil visualização, com tamanho maior que as já existentes, e as mesmas possuam também o CEP da rua, e que seja realizada a regularização da ordem dos números existentes nas residências. Quarta, recap com lama asfáltica na rua Mar Vermelho, no bairro Rio Alegre. Quinta, serviço de reparos diversos no salão do centro comunitário, na Vila Rural, Brilho do Sol, na área interna e externa, telhado, calçadas e pintura. Sexta, tapa-buracos em alguns pontos da rua Frei Timóteo, no bairro Jardim Itália. Sétima, término do serviço iniciado no ano passado para melhorias do alambrado no campo de futebol próximo ao CAIC. Oitava, tapa-buraco em alguns pontos da rua Rio Iguaçu, que dá acesso ao bairro Área 3. Nona, roçada, limpeza e reparos na calçada, localizada ao lado da rua Rio Iguaçu, que dá acesso ao bairro Área 3. Décima, colocação de alambrado em volta do campo de futebol na Vila Rural, Brilho do Sol. 11ª, estudo para a revitalização da Praça da Bíblia na Avenida Paraná. 12ª, serviço de revitalização da pintura e reforma das instalações da Escola Castro Alves, CAIC. Indicações números 150 a 156. Iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Primeira, capina e roçada no mato existente na rua Nereu Ramos, esquina com a rua Humaitá, bairro Alto das Oliveiras. Segunda, cascalhamento nas ruas do Jardim Progresso, até que se possa fazer o calçamento. Terceira, tapa-buraco nas ruas Flor de Laranjeira e Jasmim, esquina com a rua Lotus, bairro Jardim Alegre. Quarta, tapa-buraco em toda a extensão da rua Santarém, bairro Vila Esperança. Quinta, conserto do meio-fio e tapa-buraco na rua Campinas, em frente aos números 1 e 2, bairro Vila Esperança. Sexta, recap com lama asfáltica na rua Afonso Pena, bairro Socomim. Sétima, tapa-buraco na rua Harmonia, esquina com a rua Salto da Conceição, bairro Área 2. Indicações números 157 a 163. Iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Primeira, patrulhamento e cascalhamento na rua Pedro Chagas de Lima, Jardim Adriane. Segunda, pavimentação com lama asfáltica na rua João Siqueira Filho, bairro Socomim. Terceira, pavimentação com lama asfáltica na travessa AD, bairro Bela Vista. Quarta, pavimentação com lama asfáltica na travessa Siqueira, Vila Siqueira. Quinta, pavimentação com lama asfáltica na rua Santarém, bairro Vila Esperança. Sexta, pavimentação com lama asfáltica na rua Macapá, bairro Vila Esperança. Sétima, recuperação da malha viária com lama asfáltica na rua Itabuna, bairro Vila Esperança. Indicação número 164 a 172. Iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Primeira, tapa-buraco na rodovia PR-160, na rodovia do trevo próximo ao bairro Vila Osório. Segunda, lama asfáltica nas ruas Lagoa Dourada, Travessa Matinhos, Rua Pará, Rua Emelino Genoraço, Rua Apache, Rua Bairro Vila Osório. Terceira, calçamento poliédrico no final da Rua Norte Pioneiro, na Vila Osório. Quarta, recap asfáltico na Rua Pedra de Mina, na Vila Osório. Quinta, recap na Rua Alagoas e Rua Ceará, próximo a Camacuã, no bairro Vila Osório. Sexta, colocado corrimão no barranco entre as ruas Blumenau e Odilon Borba, próximo à passarela do trevo da Vila Osório. Sétima, refeito o calçamento próximo ao barranco entre as ruas Blumenau e Odilon Borba, próximo à passarela do trevo da Vila Osório. Oitava, seja completado o meio-fio na rua Evangelina Borba Carneiro, em frente ao número 118, no bairro Vila Osório. Nona, seja feita uma escada interligando as ruas Emelino Genonasso, na Vila Osório, com a rua Balsa Nova, no bairro Parque Limeira, área 2. Indicações número 173 a 176. Iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica ao senhor prefeito que determine os órgãos competentes. Primeira, limpeza no bueiro e reparo na caixa de coleta de águas pluviais na rua Santiago, Jardim América. Segunda, seja patrulhado e macadamizado o leito da rua Campo Grande, bairro São Jorge. Terceira, seja consertado o buraco existente na rua Beija-Flor, em frente ao número 242, Vila Cristina. Quarta, limpeza de matos ao redor do CEMEI, Tarsila do Amaral, no bairro Vila Esperança. Indicações número 177 a 180.
Iniciativa da vereadora Célia Andrade, que indica ao senhor prefeito que determina os órgãos competentes. Primeira, recap com lama asfáltica nas ruas Guiné, Parque Limeira, Área 1 e Tunísia, Vila Esperança. Segunda, limpeza e recuperação de um bueiro nas ruas Rosas de Ouro, em frente ao número 51, bairro Vila Cristina. Terceira, serviços de recuperação de canalização de águas pluviais na rua Beija-Flor, em frente ao número 242, bairro Vila Cristina. Quarta, serviço de limpeza, capina e roçada no terreno localizado ao lado do CEMEI, CEMEI Vinícius de Moraes, no bairro Bela Vista, terreno que é de propriedade do município destinado para ampliação do CEMEI. Indicações número 181 a 183. Iniciativa do vereador Hélio César, que indica ao senhor prefeito que determina os órgãos competentes. Primeira, serviço de recap asfáltico na rua Tibagi, bairro Ana Mary. Segunda, colocação de placas de sinalização de trânsito nas ruas do bairro Área 6. Terceira, limpeza na praça do lado do campo de futebol do bairro Santa Rita. Indicações número 184 a 187. Iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que indica ao senhor prefeito que determine os órgãos competentes. Primeira, limpeza no passeio, calçada na rua Alberto Hertz Filho, centro. Segunda, serviço de recap na rua Pintacilgos, Canários, Rua dos Sabiás, Rua Professor José Loureiro, no bairro São Silvestre. Terceira, calçamento poliédrico nas ruas Arapongas, Araras, Andorinhas e Rua Projetada, bairro São Silvestre. Quarta, patrulhamento e cascalhamento no leito da rua Rio Jaguaribe, bairro São João, enquanto aguarda pavimento definitivo. Requerimento número 010/2015. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal, com base na Lei Orçamentária 2015 e nas audiências públicas realizadas no final de novembro e início de dezembro de 2014. Informa esta Casa de Leis. Primeira, qual a previsão para a instalação da Guarda Municipal em nosso município? Qual a previsão para instalar o concurso público para a contratação de servidores? Qual o número de vagas será disponibilizado para esse concurso e qual será o efetivo total? Quando será enviado o projeto de lei para aprovação do projeto Atividade e Implantação Guarda Municipal? Informar, se possível, o organograma que funcionará para gerir suas atividades e o estatuto que definirá as ações de funcionamento da Guarda Municipal. Informar se esta Guarda Municipal funcionará com servidores armados ou não. Se não, por que não seguir exatamente a nova Lei de Funcionamento das Guardas Municipais, conforme estabelece a Lei número 13.022, de 8 de agosto de 2014. Requerimento número 011/2015. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis. Primeira, qual a situação do lixo reciclável em nosso município? Segunda, qual a situação da cooperativa de lixo reciclável? Está funcionando? Se não, informe qual a razão do não funcionamento e o que está sendo feito para colocá-la em funcionamento. Quarta, informar para onde estão sendo destinados os lixos recicláveis e como isto está sendo tratado e separado e em qual local. Informar quais as datas e horários estão sendo recolhidos esse material por bairro. Informar qual o veículo, suas condições, a sua idade e se é específico para essa atividade. Se for terceirizado, enviar cópia do processo licitatório, contrato, notas de empenho e comprovantes de pagamento. Requerimento número 012/2015. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal, que informe esta Casa de Leis, baseado na Lei número 1883, de 5 de abril de 2011, especialmente a seção 13 da licença-prêmio por assiduidade. Primeira, qual a razão da não concessão da referida licença-prêmio requerida em 2 ocasiões? Sendo a primeira conforme o protocolo número 30.154, de 6 de dezembro de 2011, e a segunda conforme o protocolo número 9.481, de 7 de junho de 2013. Está coincidindo com a data de exoneração para a ex-servidora municipal Terezinha Batista dos Santos, matrícula número 8.240, que foi exonerada pelo decreto 20.041, de 7 de junho de 2013, vigorando sua saída a partir da mesma data do decreto da exoneração. Se na análise desse requerimento for constatado que houve uma falha, informar quais as providências que serão tomadas para que seja o devido pagamento à ex-servidora municipal. Terceiro, temos denúncias que servidores municipais estão se beneficiando com licenças-prêmios por assiduidade antes de outros, que já adquiriram o direito. Portanto, enviar uma relação de servidores com as seguintes informações. Decreto da nomeação com a respectiva data, e se adquirido o direito da licença-prêmio, o decreto da concessão da licença com a respectiva data e o decreto da concessão, caso tenha sido solicitado
a conversão em espécie. Requerimento número 013/2015. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, com base na Lei Federal número 10.471/2003, nas resoluções número 303 e 304/2008, CONTRAN, e Decreto Municipal número 18.234, de 22 de setembro de 2011, as seguintes informações. Qual o número de agentes de trânsito em operação no TB-Trans atualmente? Segunda, como é feita a conferência das credenciais para autorização do uso de vaga para idosos? Terceira, quantas ocorrências de irregularidades foram encontradas nos últimos 3 meses? Quarta, enviar cópia de uma relação de vagas existentes para estacionamento de idosos. Quinta, qual o critério adotado hoje para o uso dessa vaga pelo munícipe idoso, com relação principalmente à rotatividade? Existe intenção de aumentar o número de vagas? Se sim, quais seriam os novos pontos a serem determinados? Requerimento número 014/2015. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis as seguintes informações. Se forem executadas as obras necessárias para eliminar a erosão na rua Guiné, bairro Vila Esperança, se não, qual a previsão para a execução desse serviço? Requerimento número 015/2015. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis com base na Lei Orçamentária de 2015 e na emenda número 39/2014. As seguintes informações. Primeira, qual a previsão para iniciar a construção do novo restaurante municipal? Segunda, se não tem previsão, qual o real motivo que levou o Poder Executivo a não executar esta obra? Terceira, quais são as propostas do Poder Executivo para resolver o problema da refeição dos servidores municipais em caso da não execução da obra do restaurante municipal? Requerimento número 016/2015. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, com base numa reportagem da data de 18 de fevereiro de 2015, referente ao matadouro municipal, as seguintes informações. Primeira, quantos servidores trabalham naquele estabelecimento? Segunda, a reportagem cita uma inspeção conjunta com o Sindicato da Carne de Ponta Grossa, Sindicato dos Servidores da PMTB e Vigilância Sanitária, e encontram a seguinte situação: problemas salariais, problemas do piso do prédio, muitos buracos, falta de uso de EPI, não cumprimento da NR36, e em função desses problemas pedimos enviar cópias dos relatórios da inspeção de vigilância sanitária, do técnico de segurança e da engenharia técnica responsável pelos prédios municipais, dos últimos 2 anos, especificamente do matadouro municipal. Terceira, existe serviço de CIPA constituído na Prefeitura voltado para atividade de serviços industriais, tais como matadouro municipal, central de concreto, etc. Quais medidas a Prefeitura tomará em relação às questões de salários defasados, insalubridade ou periculosidade e em que prazos? Quinta, explicar por que essa defasagem não consta na convenção entre a Prefeitura e sindicatos de servidores. Se tiver convenção, enviar cópia da última. Requerimento número 017/2015. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis as seguintes informações. Primeira, a Prefeitura está com desenvolvimento do novo site? Se sim, o projeto de desenvolvimento está sendo feito com pessoal interno? Se não, enviar cópia do processo licitatório, contrato, notas de empenho, notas fiscais e comprovantes de pagamento. Qual a previsão para funcionamento? Requerimento número 018/2015. Iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis as seguintes informações. Na área do serviço social, Secretaria-Geral de Gabinete, quanto foi o gasto em serviço de divulgação e publicação em 2014? A verba destinada a esses serviços, qual foi a dotação orçamentária e o valor orçado para 2014? Qual foi a lei ou decreto que autorizou tal despesa? Caso tenha havido mudança do valor em relação ao orçado. Enviar cópia dos processos licitatórios e contratos, bem como notas de empenho, notas fiscais e comprovantes de pagamento, inclusive dos processos de dispensa, completo, requisição, cotações, divulgação, pagamentos, comprovantes de pagamentos e empenhos, caso tenha sido contratado serviço nessa modalidade.
Se todos esses processos tiverem sido divulgados no portal de transparência, informar o link de acesso completo para eventuais consultas, dispensando o envio de cópias solicitadas. Requerimento número 019/2015. Iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer ao senhor prefeito municipal que, no prazo que a lei determina, informe esta Casa de Leis. Primeira, existe previsão para a substituição de manilhas na rua Felipe Camarão, bairro Monte Belo? Mais especificamente, em frente à casa número 17. Em caso positivo, informar data prevista para a realização dos serviços. Requerimento número 020/2015. Iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer ao senhor prefeito municipal que, no prazo que a lei determina, informe esta Casa de Leis. Primeira, a criação e a manutenção do site oficial do município de Telemaco Borba são de responsabilidade da própria administração ou são responsabilidade de terceiros? Em caso de contratação, qual a empresa responsável e qual o valor pago pela criação e quanto é pago mensalmente pela manutenção? Terceira, em caso de ser responsabilidade de terceiros, qual o total pago no ano de 2014, mês a mês? Requerimento número 021/2015. Iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer ao senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, a seguinte informação. Para quando está previsto a limpeza, capina e roçada, em volta do campo de futebol no bairro Área 2? Requerimento número 022/2015. Iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer ao senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações. Existe programação para recape asfáltico no pátio do Centro Comunitário do Área 2? Se existe programação, para quando está previsto o início dos serviços? É só, senhor presidente. Informo aos senhores vereadores que os projetos 005 e 006/2015 serão encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e para a Comissão de Economia, Orçamento, Finança e Fiscalização para parecer. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito da primeira secretária a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Requerimento número 010/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, requer do senhor prefeito municipal, com base na LOA 2015 nas audiências públicas realizadas no final de novembro e início de dezembro de 2014. Informe esta Casa de Leis. Primeiro, qual a previsão para a instalação da Guarda Municipal em nosso município? 2. Qual é a previsão para instalar o concurso público para a contratação dos servidores? 3. Qual o número de vagas será disponibilizado para este concurso e qual será o efetivo total? 4. Quando será enviado o projeto de lei para aprovação do projeto Atividade e Implantação Guarda Municipal? Informar, se possível, o organograma que funcionará para gerir suas atividades e o estatuto que definirá as ações de funcionamento da Guarda Municipal. 5º, informar se esta Guarda Municipal funcionará com servidores armados ou não. 6º, se não, por que não seguir exatamente a nova lei do funcionamento das guardas municipais, conforme estabelece a lei número 13.022, de 8 de agosto de 2014. Está em discussão o requerimento 010/2015. Com nova intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 010/2015. Requerimento número 011/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis. Primeiro, qual a situação do lixo reciclável em nosso município? 2. Qual a situação da cooperativa de lixo reciclável? Está funcionando? 3. Se não, informe qual o prazo do não funcionamento e o que está sendo feito para colocá-la em funcionamento. 4. Informar para onde estão sendo destinados o lixo reciclável e como isto está sendo tratado e separado, em qual local. Informar quais as datas e horários estão sendo recolhidos esse material por bairro. Informar qual o veículo, suas condições, a sua idade e se é específico para esta atividade. Se for terceirizado, enviar cópia do processo licitatório, contrato, notas de empenho e comprovantes de pagamento. Está em discussão o requerimento 011/2015.
Como não há intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado. Requerimento 012/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, baseado na Lei nº 1883, de 5 de abril de 2011, especialmente a seção 8ª da licença-prêmio por assiduidade. Primeiro, com a razão da não concessão da referida licença-prêmio, requerida em 2 ocasiões, sendo a primeira, conforme protocolo número 30154, de 6 de dezembro de 2011, e a segunda, conforme protocolo número 9481, de 7 de junho de 2013. Está coincidindo com a data de sua exoneração. Para a ex-servidora municipal Terezinha Batista dos Santos, matrícula número 8240, que foi exonerada pelo decreto 20041, de 7 de junho de 2013, vigorando sua saída a partir da mesma data do decreto da exoneração. Se na análise deste requerimento for constatado que houve uma falha, informar quais as providências que serão tomadas para que seja feito o devido pagamento da ex-servidora municipal. Temos denúncias que servidores municipais estão se beneficiando de licenças-prêmios por assiduidade antes de outros que já adquiriram o direito. Portanto, favor enviar uma relação dos servidores com as seguintes informações: decreto da nomeação com a respectiva data e se adquirido o direito da licença-prêmio, o decreto da concessão da licença com a respectiva data ou o decreto da concessão caso tenha sido solicitado a conversão em espécie. Está em discussão. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 012/2015. Requerimento número 013/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe a esta Casa de Leis, com base na Lei Federal 10.471, de 2003, nas resoluções número 303 e 304/2008 do CONTRAN, e decreto municipal 18.234, de 22 de setembro de 2011, as seguintes informações. Primeiro, qual o número de agentes de trânsito em operação no TBTrans atualmente? 2. Como é feito a conferência das credenciais para autorização do uso da vaga para o idoso? 3. Quantas ocorrências de irregularidades foram encontradas nos últimos 3 meses? 4. Enviar cópias de uma relação de vagas existentes para estacionamento de idosos. Qual o critério adotado hoje para o uso dessa vaga pelo munícipe idoso, com relação principalmente à rotatividade? Existe intenção de aumentar o número de vagas? Se sim, quais seriam os novos pontos a serem determinados? Está em discussão. Com não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 013/2015. Requerimento 014/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis se foram executadas as obras necessárias para eliminar a erosão da Rua Guiné, no bairro Vila Esperança. Se não, qual a previsão para execução deste serviço? Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 014/2015. Requerimento 015/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis com base na LOA 2015 e na emenda 039/2014. Qual a previsão para iniciar a construção do novo restaurante municipal? Se não tem previsão, qual o real motivo que levou o Poder Executivo a não executar esta obra? 3. Quais são as propostas do Poder Executivo para resolver o problema da refeição dos servidores municipais, em caso da não execução da obra do restaurante municipal? Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 015/2015. Requerimento 016/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe a esta Casa de Leis, com base numa reportagem em data de 18 de fevereiro de 2015, referente ao matadouro municipal. Quantos servidores trabalham naquele estabelecimento? 2. A reportagem cita uma inspeção conjunta com o Sindicato da Carne de Ponta Grossa,
Sindicato dos Servidores da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba e da Vigilância Sanitária, e encontraram a seguinte situação: problemas salariais, problemas no piso do prédio, muitos buracos, falta de uso de EPI, cumprimento na NR36, e em função desses problemas, pedimos enviar cópias de relatórios de inspeção da Vigilância Sanitária, do técnico de segurança e da engenheira técnica responsável pelos prédios municipais dos últimos 2 anos, especificamente do Matadouro Municipal. 3. Existe serviço de CIPA constituído na Prefeitura Municipal voltado para as atividades de serviços industriais, tais como Matadouro Municipal, Central de Concreto, etc. Quais medidas a Prefeitura Municipal tomará em relação às questões de salários defasados, insalubridade ou periculosidade e em que prazo? 5º, explicar por que essa defasagem não consta da convenção entre Prefeitura Municipal e Sindicato dos Servidores. Se tiver convenção, enviar cópia da última. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 016/2015. Requerimento 017/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis: a Prefeitura está desenvolvendo um novo site? Se sim, o projeto de desenvolvimento está sendo feito com o pessoal interno? Se não, enviar cópia do processo licitatório, contrato, notas de empenho, notas fiscais e comprovantes de pagamentos. Qual a previsão de funcionamento? Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 017/2015. Requerimento 018/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis. Primeiro, na área do serviço social, quanto foi gasto em serviços de divulgação e publicação em 2014? 2. A verba destinada a esses serviços, qual foi a dotação orçamentária? E o valor orçado para 2014? 3. Qual foi a lei ou decreto que autorizou tal despesa, caso tenha havido mudança do valor em relação ao orçado? 4. Enviar cópia dos processos licitatórios e contratos, bem como notas de empenho, notas fiscais e comprovantes de pagamentos, inclusive dos processos de dispensa, completo, requisição, cotações, divulgação, pagamentos, comprovantes de pagamento e empenhos, caso tenham sido contratados serviços nessa modalidade. 5º, se todos esses processos estiverem sido divulgados no portal de transparência, informar o link de acesso completo para eventuais consultas, dispensando o envio das cópias solicitadas. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 014/2015. 018, senhor presidente. 018, corrigindo. Requerimento 019/2015, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer do senhor prefeito municipal que, no prazo que a lei determina, informe esta Casa de Leis. Primeiro, existe previsão para a substituição de manilhas na rua Felipe Camarão, bairro Monte Belo, mais especificamente em frente ao número 17? Em caso positivo, informar data prevista para a realização dos serviços. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 019/2015. Requerimento 020/2015, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis. Primeiro, a criação e a manutenção do site oficial do município de Telêmaco Borba são de responsabilidade da própria administração pública ou são de responsabilidade de terceiros? 2. Em caso de contratação, qual a empresa responsável e qual o valor pago pela criação? E quanto é pago mensalmente para a manutenção? 3. Em caso de ser de responsabilidade de terceiros, qual o total pago no ano de 2014, mês a mês? Está em discussão o requerimento.
Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 020/2015. Requerimento 021/2015, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, a seguinte informação. Primeiro, para quando está previsto a limpeza, capina e roçada em volta do campo de futebol do bairro Área 2? Está em discussão o requerimento. Gostaria de discutir o requerimento, Então senhor presidente. fica para a próxima sessão em votação em turno único. Requerimento 022/2015, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer do senhor prefeito municipal as seguintes informações. Primeiro, existe programação para recape asfálticos no pátio do Centro Comunitário da Área 2? 2. Se existe programação, para quando está previsto o início dos serviços? Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 022/2015. É só, senhor presidente. Não havendo mais requerimento para ser deliberado, solicito da primeira secretária a chamada nominal do vereador descrito no livro próprio para o uso da palavra livre. Inscritos os vereadores Hélio César e Gilson dos Santos. Faz uso da palavra o nobre vereador Hélio César. Boa tarde, senhor presidente, amigos vereadores, munícipes que nos prestigiam, funcionários da prefeitura, nossos assessores, a imprensa escrita e a falada sempre presente, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, eu tive no bairro Área 2, fazendo uma visita nesse final de semana, sábado, e falando com alguns moradores ali, e passei na rua Reserva, uma rua que há muito tempo, aqueles bueiros ali de fora a fora entupido, sabemos que na cidade inteira existe, mas lá por ser uma rua bem comprida, os moradores tinham uma dificuldade muito grande, sabe? E eles estiveram, senhor presidente, lá limpando aquelas ruas ali, senhores vereadores. E ali, pude estar conversando com os moradores e fiquei muito feliz, por quê? Porque a Câmara ajudou a comprar aquele caminhão que faz o serviço de limpeza de bueiro, no valor de 758 mil. Então, nós tivemos a nossa participação muito boa e também ficou um buraco, senhores vereadores, que não deu para fazer na semana, porque a semana foi de muita chuva, e eu tive lá, conversei com os moradores, colocaram os cones, tudo, umas barras de concreto para proteger. Na madrugada que colocaram, roubaram os cones, rebentaram a faixa e graças a Deus, senhores vereadores, que não aconteceu, mais coisa mais séria. E roubaram, fiquei sabendo, parece que teve um carro também, parece que caiu naquele buraco. Mas a gente conversou com o pessoal lá e, segunda-feira estão de manhã. E hoje, de fato, estavam mesmo, fizeram o serviço. Não colocaram o asfalto por cima ainda. Mas aquele buraco, aquele perigo que tinha, graças a Deus foi resolvido. Como eu falei aqui, a Câmara, nós vereadores estamos de parabéns, porque graças a Deus foi com o dinheiro da sobra nossa aqui, da economia nossa, que foi comprado esse caminhão. Permite uma parte, vereador? Toda, meu amigo vereador. Só apenas uma correção, o valor total que nós repassamos no ano passado, em 2013, foi 1.030.000, e para essa finalidade, só uma correção, foi 385 mil, que é aquele caminhão de alta sucção para a limpeza de galerias de águas pluviais, somente isso. Obrigado. Então, é isso mesmo, vereador. Então, como eu falei, a Câmara deu a participação dela, não foi tudo, mas nós fizemos a nossa parte. Quero aqui dar os parabéns à equipe de trabalho, Fernandinho e todos eles ali, que fizeram o serviço lá. Também, senhores vereadores, estivemos com o vereador Maurício, conversando com o prefeito e o nosso secretário Altamir Ramos, chefe de gabinete, para ver aquela pintura
do posto do Caique. A pintura e aquele toldo ali, foi uma luta minha da gestão passada, aquele banco, sabe, a gente lutou porque os moradores ali iam na parte da manhã, 5 horas, 6 horas estava ali, abaixo de chuva, no sereno, sabe, e a gente correu atrás na administração passada, e graças a Deus a gente conseguiu, e agora aquele todo tá meio, já passou, né, e a pintura também está bem defasada. E nós tivemos com o vereador Maurício conversando lá e, segundo eles, vão começar por esses dias, essa reforma lá, se Deus quiser, né, para dar um atendimento melhor para a nossa comunidade. Também, senhores, o Centro da Juventude, né, dá os parabéns a todos os profissionais ali que trabalham ali, mas como nós falamos aqui, para o pai e uma mãe deixar seu filho sair lá do Recanto Feliz para ir lá no Centro da Juventude é uma pernada. Ainda mais nos dias que a nossa cidade está vivendo de perigo, né? O pai e a mãe com certeza não vai deixar mesmo. E até no final do mês agora está chegando o micro-ônibus, vai ser atendido, segundo o que eles me passaram ali, a Rosana, o secretário José Carlos, vai ser passado, vai atender todos os bairros, não vai deixar nenhum bairro sem atendimento. Né? Então, aqueles pais que vai querer que seus filhos vão lá aprender os cursos de vários tipos, todas as modalidades de esporte, para estar participando ali, vai ser uma boa, sabe? Então, dá meus parabéns a toda a equipe da ação social ali. Também, senhores, chegou 2 vans para o transporte. Esse transporte de crianças e adolescentes que fazem parte do programa da Secretaria de Ação Social. Vai ser atendido contraturno, socioeducativo, contraturno social e o antigo SOS, que os senhores conhecem. Também o Centro da Juventude e as demandas, entidades e pelo CRAS e o CREAS, que vai ser atendido. Então, isso aí também vai ser uma boa para os nossos jovens aí, né, para estar dando um atendimento para os nossos jovens, que a gente está vendo aí que toda semana a gente está tendo 1, 2 mortes, senhores vereadores, uma criança tirando a vida de criança, sabe? Então, pelo menos estão lá, vão estar aprendendo, não vão estar aprendendo coisas erradas por aí. E também, né, senhores, como o vereador Carlos Roberto Ramos falou aqui, nós devolvimos 1 milhão e pouco para o município, mas foi comprado um micro-ônibus de 32 lugares, de última geração, foi comprado uma ambulância das últimas geração. Então, a Câmara está fazendo a parte dela, senhores, no que cabe a nós. Agora, a gente fica muito triste, senhores vereadores, quando a gente vê ali no Face, as pessoas metendo o pau em nós, vereadores, chamando de corja, sabe? Pessoas que não têm moral nenhuma para falar isso, sabe? Fica usando o meio de comunicação para se aproveitar. E essas pessoas, senhores vereadores, bem a verdade, nem caráter tem. Que bom aquele que dá o nome, aparece a foto dele ali, que tem um safado sem vergonha, que fica usando esse Face, metendo o pau no vereador, prefeito e outras pessoas do município, senhores. Sabe, não tem dignidade, não tem moral nenhuma. E também, senhores vereadores, nós vereadores, corja, eu não sou corja é esse vagabundo que está escrevendo. Esse safado sem vergonha que não é homem, esse é corja, sim. Porque olha, senhores vereadores, coisa que eu vou falar para vocês, eu levanto cedo de casa, eu não fico em casa dormindo, sabe, eu faço a minha parte, eu corro para baixo, corro para cima, como cada um dos senhores aqui, só que infelizmente, senhores vereadores, a pessoa nunca vem aqui na Câmara, nunca vê para ver o que o vereador está fazendo de fato, sabe, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que nós temos que tomar uma atitude baseada nisso aí, que acredito no potencial de cada um dos senhores aqui, conheço cada um dos senhores e senhoras que está fazendo parte aqui, que tem vereador com 2, 3 mandatos, e não é corja. Nós precisamos tomar uma medida, senhores vereadores, ter respeito, porque eu aprendi desde pequeno a respeitar as pessoas, respeito as pequenininhas até as grandonas, e se for preciso a gente tomar outras atitudes, senhores vereadores, eu não estou aqui para deixar ninguém me abaixar e abaixar meus companheiros, certo? Quero e vamos, senhores vereadores, nós tomamos uma atitude baseada nisso aí. E também, senhores vereadores, estou triste, senhor presidente, 1 minuto só, já sei que estourou, senhor presidente, mas 1 segundo, senhores vereadores, nós aqui,
Enquanto nós estivermos brigando um com o outro aqui, eu não quero saber mais disso, senhores vereadores. Vou ficar quieto no meu canto, a pessoa quiser me xingar, falar, pode falar à vontade. Boa noite, obrigado, senhor presidente, estourei o tempo um minuto aí. Faz uso da palavra o vereador Gilson Pereira dos Santos. Senhor presidente, nobres vereadoras, cumprimentar a mesa, os nobres pares, cumprimentar de antemão o público presente que nos faz companhia. De antemão, faço uso dessa oportunidade, porque eu estou com uma dúvida aqui. A dúvida que eu tenho, acho que serve para vocês. O que eu vou tratar aqui, senhoras e senhores, é diferente dos outros vereadores. Quem de vocês não conhece um abandono em Telêmaco Borba com essa administração pública que aí se encontra? O nobre vereador Fubá foi feliz com relação à rua reserva, mas vocês querem saber mesmo o que é um abandono? Vá lá de dia, não vá à noite que vocês vão cair naquele buraco lá. Lá sim, aquilo sim é abandono. É abandono nos postos de saúde, é abandono nos matos que estão espalhados nessa cidade como um todo. E o que faz o órgão público? Estão, infelizmente, encolhido. Estão encolhido. Tem os colaboradores que realmente fazem jus do que estão fazendo. Mas, infelizmente, tem gente ali que está ali só para pegar o que é seu. O seu pagamento todo dia 30 está caindo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui, estava colocando aqui, o abandono dos defeitos que Telêmaco Borba tem hoje. O abandono com essas tartarugas. São 8 tartarugas para tirar ou para completar. Está aqui, ó. Vocês podem ir com o olho de vocês e lá ver como realmente eu não estou aqui só desabafando e colocando os defeitos dessa administração. Tem aqui no PAN, no Cruzeiro, no Sindicato dos Motoristas, na 18ª, na Liquigás, lá em frente do FOF, na Vidraçaria Brasil, lá no Mercado Costa. Essas tartarugas, está aí, não é de hoje, passaram essa administração, não sei se vai dar tempo deles completar ou remover aquelas tartarugas ali. Vão ali, qualquer um de vocês, e veja ali se eu estou mentindo. Os postos de saúde, tem um postinho lá no Caique, graças a Deus, o postinho é abençoado, porque qualquer vândalo pode chegar naquela porta e um empurrãozinho que ele dê, ele faz um estrago lá dentro do postinho, porque nem segurança não tem, nem todo não tem. Por quê? A corrosão já comeu tudo. As pessoas chegam lá de manhã, se não tivesse chovendo, felizes eles são porque não pega a chuva. Se chegar de manhã, antes do sol esquentar, eles conseguem realmente se livrar do sol. Lá não tem todo, falta pintura, mas não é só no postinho do Caique, em vários postinhos. Então, eu estou colocando aqui o defeito dessa administração, que não vai dar tempo deles completar, deles fazer, deles contornar essa situação. O defeito é grande. Eu estou com uma dúvida muito grande aqui, queria saber qual que é o prestígio da Isabela Mudri com a Secretaria de Saúde, porque a colaboradora é técnica de enfermagem. Hoje a colaboradora está exercendo uma função como técnica de enfermagem lá na Marinha. É necessário que o Conselho de Saúde analise se é legal. É essencial que o Conselho de Saúde verifique essa situação, porque parece-me que é crime. Então, eu sei que tem bastante colaborador no Conselho de Saúde, está aí uma oportunidade a partir de amanhã da gente vir aqui e colocar a situação para esse povo que está, infelizmente, existe uma controvérsia lá embaixo. Não sei se realmente o papel dela está sendo legal. Eu estou com uma dificuldade, eu uso papel e caneta na mão o dia inteiro e os cálculos que eu faço não batem. Um secretário chega a ganhar quase 9 mil reais. Aí tem INSS, imposto de renda, tem consignação, geralmente eles têm cartão de crédito, mas tem um secretário aí que está fazendo festa, oba-oba, nessa administração. Rapaz do céu. Aí, esse secretário usava carro popular. O secretário hoje está ostentando o carro importado, e não é um, não. Tem para ele e para o resto da família. Ostentando o carro importado. Imagine, tem secretário aí, por exemplo, secretário de administração, não é de hoje que ele foi nomeado, e não consegue ostentar tudo isso. Eu acho que está largado. Acho não, tenho convicção. Está largado. Está largado,
E daí tem vereadores que vêm aqui dizer amém para a administração, mas estão com as horas contadas. Quero ver no dia 2 de outubro do ano que vem. Aí sim, eu tenho para dizer para esses cidadãos que quem vai pela cabeça de peão, infelizmente é piolho. É essa a realidade. É essa a situação da realidade. E tem vereador, infelizmente, que é da base, tem mesmo que dar amém. Mas eles insistem em dizer que eles estão fazendo uma big de uma administração. Quem não vê os matos, vai qualquer um de vocês ali, dá uma volta no Wolf Clabin, a quadra todinha é mato sobre mato, em plena Avenida Paraná, em plena Tex, tem mato lá que está batendo no joelho das pessoas. Não é que o Gilson vem aqui falar dos defeitos. Eu estou tentando contribuir para que eles vão lá e corrijam os defeitos. Eles têm praticamente quase 1 ano e meio. Aí sim, para tentar fazer uma big de administração. Porque, olha, para me convencer, vai demorar, viu? Eles podem convencer, os Maria vai com as outras, que não é meu caso. Eu jamais vou dizer amém para essa administração. Desde o primeiro momento, eu sabia que não ia dar certo. Escreva o que eu estou falando para vocês. Daqui 3 anos, o arrependimento vai ser tarde. Eles vão ver realmente que não nasceram para isso, não sabem o que estão fazendo, não se deram conta, não têm capacidade. O preparo deles é muito ruim. A tormenta desse povo, com relação à saúde, é enorme. Aí a administração recebe carro e sai com os vereadores fazer passeata na cidade para dizer que conseguiu mais ambulância e os vereadores vão. Cadê o respeito entre as entidades? E daí o vereador vai lá para ostentar, como funcionário público, usando um carro oficial, para dizer que está fazendo alguma coisa. Mas vai fazer o quê? É da base. Se certo secretário chamar, vamos dar amém. Se não der amém, as portas se fecham. Aí, vão lá eles. Infelizmente, eu estou aborrecido, entristecido, não sou caso isolado, está aí nas redes sociais a rejeição dessa administração. É grande, mas tenham paciência, Telemaco Borba. Dia 2 de outubro de 2016 está aí. Se prepare, faça questão de vir aqui no dia 3 de outubro e falar para vocês se era verdade ou não era. É questão de horas, dias, vocês vão ver. Eu já retorno essa tribuna. No momento, obrigado pela oportunidade e uma ótima semana a todos. É só, senhor presidente. Tendo chegado ao fim o horário do pequeno expediente e dando sequência aos nossos trabalhos, solicito da primeira secretária que proceda à leitura da matéria escrita na ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia, discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 068/2014, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem 053, de 2 de outubro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná no valor de R$6 milhões e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Gostaria de discutir, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rubens. Senhor presidente, na semana da última reunião, acho que há 14 dias atrás, eu fui chamado de que eu deveria me candidatar ao executivo. Se eu queria fazer alguma coisa com relação a este projeto de lei. Quero dizer ao nobre vereador que eu estou aqui para fiscalizar. Eu estou aqui para cumprir com aquilo que foi determinado pelo eleitor. Aquilo que o eleitor delegou para nós. Eu, vereadora Fátima, estamos fazendo parte da comissão de orçamento. Então, isso daí me entristece. Porque quando eu vim aqui dizer que o município está se endividando, eu estou prevenindo, estou prevendo lá na frente. Nós estamos tendo o exemplo claro do governo do estado que está endividado, que não tem com que pagar, deve 4 bilhões e 600 milhões. Isso chega a quase 10% do orçamento só. Nós, com esses endividamentos, já estamos chegando, passando dos 10%. Mas eu gostaria de dizer ao nobre vereador que eu
e mais os outros 12 vereadores fizemos emendas. E que consta no orçamento, mais de 14 ruas que está aqui nesse projeto do Fomento Paraná. E o senhor prefeito não veio nos dizer o que vai fazer com este dinheiro que está aqui no orçamento, que tem verba orçamentária prevista para essas ruas, das 43 ruas que estão aqui. Está aqui o documento. Nós fizemos a emenda. Então, dizer que o secretário, outro vereador, veio me dizer que o secretário que mandou isso daqui é sério. Mas que seriedade é isso? Que respeito é isso por essa Casa de Leis? Então, por isso que eu fico triste. Inclusive, votei em respeito a esta Casa de Leis, aquele cidadão que está esperando essas ruas aqui há tanto tempo. Mas eu fico preocupado. Quero dizer que isto daqui me entristece. Então, a forma com que estão fazendo, estão enganando o povo de Telêmaco Borba, estão deseducando o povo de Telêmaco Borba. Aquele povo que confiou, depois vai acreditar naqueles vereadores que vão lá contar lorotas e dizer que foram feitas ruas. Então, gente, isso daqui é responsabilidade do vereador fiscalizar. O que vão fazer com o dinheiro que consta aqui no orçamento? Que nós demos 5% de remanejamento. Vão remanejar para onde? Então, isso que eu quero dizer é o seguinte, eu estou aqui nessa Casa de Leis, eu vim aqui com a missão de defender o povo de Telêmaco Borba. Eu vim aqui para cumprir o papel do vereador, para ter independência, para ter liberdade de dizer aqui, olhe, senhor prefeito, não faça coisa errada. Faça o que é bom para a cidade. Nós estamos aqui nessa Casa de Leis fazendo justiça, fazendo as coisas que tem aqui para que seja bom para a população. Nós nunca fizemos nada nessa Casa de Leis, nesses 2 anos e pouco que nós estamos aqui, nada que desabonasse a seriedade desta casa. Nós viemos aqui para dizer, nós estamos fiscalizando o executivo para que ele cumpra aquilo que a legislação determina, para que nós possamos fazer com seriedade, para que o povo tenha transparência e saiba daquilo que está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Não há interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 068/2014. Discussão e votação em segundo turno, projeto de lei número 071/2014, de iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que dispõe sobre a instalação de biombos, painéis de material opaco ou estruturas similares entre os caixas e os clientes em todas as agências bancárias e instituições financeiras localizadas no município de Telêmaco Borba. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Carlos Ramos. Apenas só uma formalidade com relação ao que nós fizemos na semana passada, colocando de que, mais uma vez repetindo, já existe uma lei estadual que determina, apenas dependendo do próprio PROCON, uma fiscalização mais eficaz com relação a isso. E nós entramos, juntamente com o vereador Rubens, com uma emenda também, que dá uma outra conotação desse projeto apresentado pelo vereador Maurício, que é uma maior fiscalização visual com relação aos bancos aqui em Telêmaco Borba. Apenas esse comentário para que a nossa população tenha ciência do que é a matéria que estamos aprovando nesse momento. Continua em discussão. Só peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Rubens Benck. Esse é um projeto que foi polêmico aqui nessa casa, a tramitação dele. Quero dizer o seguinte, que nós viemos aqui para colaborar. Inclusive, fui pessoalmente falar com o vereador Maurício, falei com o vereador Carlos Roberto Ramos, e nós demos a nossa colaboração.
a nossa humilde colaboração que temos de vivência. Inclusive pedi vênia para o vereador Maurício, fomos lá, sentamos, discutimos o valor das penalidades até. Achamos que um valor razoável, que o banco tem dinheiro. E discutimos até a questão da aplicação da multa, se os bancos não fizessem isso daí. Se o prefeito sancionar, tem uma penalização em unidades municipais, fiscal municipal. Esse valor varia em torno de R$ 750 por dia. Então, isso daí é uma colaboração. Nós estamos aqui para colaborar. Nós viemos aqui para contribuir para o município. Acho que louvável o projeto de lei do vereador Maurício e que consentiu, inclusive, nas nossas emendas. Quero parabenizá-lo pela iniciativa e dizer que, quando tiver bons projetos, quando tiver coisas boas para a nossa cidade, pode contar comigo e com a minha colaboração que eu tiver. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício. Na verdade, eu vejo que esse projeto ele vem beneficiar toda a nossa comunidade. Hoje mesmo eu estive numa instituição bancária aí e mais uma vez eu pude verificar a situação constrangedora de a gente ficar ali na fila, no caixa, vendo as pessoas manusear uma certa quantidade de dinheiro e todo mundo ali que está atrás pode observar. Quero agradecer a colaboração, né, do vereador Rubens, do vereador Carlos, parabenizá-lo, porque esse é o nosso papel realmente, né? A ideia surge, nós trocamos aqui as ideias e vem a colaboração e tudo vai contribuir para o bem de toda uma comunidade. Isso é a importância e esse é o nosso papel. Muito obrigado pela colaboração. Continua em discussão. Não há mais interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 071/2014. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 073/2014, de iniciativa do vereador Rubens Benck, que institui homenagem ao cinquentenário da loja maçônica Luz e Harmonia, constituída por um monumento em concreto, sem ônus para o município de Telemaco-Borba e da outras providências. Está em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício. Como eu fazia parte da Comissão de Urbanismo e Obras, ano passado, então me coube fazer o parecer e nós ponderamos essa situação. Nós vemos que é um projeto importante, mas da forma que ele foi colocado, levando-se em conta, nós levamos muito em conta o princípio da igualdade e da isonomia. Para quê? Para não gerarmos precedentes. Hoje nós vemos aí que, se nós falarmos em precedentes, nós temos ali um monumento do Rotary, mas já existe um monumento do Rotary, é bem visível ali. Mas praticamente na entrada da cidade, então, isso ia gerar um precedente maior. Conversando com algumas pessoas, então a gente achou por bem que esse monumento, na nossa maneira de entender, ele não fosse colocado ali, porque a partir do momento que nós abrimos esse precedente, né, até conversei com o vereador Rubens e com mais alguns que me procuraram, no nossa maneira de entender, que a partir do momento que a gente abra esse precedente para colocar-se um monumento ali, nós automaticamente estamos abrindo, então, para que todas as entidades, todas as instituições, todas as associações tenham o seu direito de, então, também colocar ali o seu monumento na entrada da cidade. E até pensando nisso, para não dizer que eu sou totalmente contra, eu fui buscar algumas alternativas, mas não vamos fazer, e buscando, estava elaborando um projeto para que venha ao encontro, então, dessa situação, dessa necessidade, e acabei descobrindo um projeto aí, que é o projeto de número, uma lei 1562, que ela trata, então, da adoção e a instituição da adoção dos logradouros públicos. E eu faço aqui, conversei com o vereador Rubens, fiz esse projeto, depois fui no executivo, vi que não era de competência do vereador, acabei pesquisando, vi então essa lei existente no município, e então deixo como sugestão, até conversei com o vereador Rubens sobre a situação, de nós indicarmos
para o executivo, eu já fiz isso verbalmente, não oficializei. Mas para que o executivo esteja mandando esse projeto para nós, para que cada instituição, eles possam adotar uma praça, possam adotar um logradouro e colocar ali o seu monumento simples. E a partir do então passar a cuidar daquele lugar. Cada instituição, como exemplo, a maçonaria pode colocar o seu monumento numa praça onde ele for conveniente, onde for melhor, fazer a sua homenagem cinquentenária e a partir do então começar a cuidar dessa praça, assim como as igrejas, a Clabin e etc., as empresas da nossa cidade. Então eu deixo aqui a minha sugestão, nesse sentido, do projeto, da forma que ele foi apresentado. Eu já digo aqui que, conforme nosso parecer, eu sou contrário, mas eu sou favorável que nós façamos a indicação, que o executivo mande para nós, então, esse projeto e toda a cidade, tem o direito de fazer, então, o seu monumento e cuidar, ajudar. A cidade está passando por sérias situações, como disse o nobre vereador aqui, né, de limpeza e etc. Então, é uma forma de nós participarmos como cidadãos, né, telemacoborbense, como entidade, como associações, de estarmos junto com o executivo fazendo a nossa parte, contribuindo com a nossa parte. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Rubens Benck. Agradeço ao nobre vereador Maurício pelas suas palavras, suas colocações. E quero dizer o seguinte, a intenção desse projeto foi justamente isso, vereador Maurício. Inclusive, na nossa fundamentação, nós colocamos que a loja maçônica vai cuidar do local. Ela vai cuidar sem ônus nenhum para o município. Vai construir essa homenagem. Diga-se de passagem que não é nada grandioso. É uma coisa simbólica. Sabe assim que nós estamos vendo, é um clube de serviço. E que eles não gostam que divulguem as suas atividades. Eles fazem o bem e não querem saber a quem. Eles têm diversas entidades que seus membros presidem, seus membros colaboram. Conheço diversas pessoas do convívio da maçonaria que fazem o bem. E como uma citação bíblica, que eles sempre dizem e têm como lema, que a mão direita dê, que a esquerda não o veja. Então, é este o princípio com que nós fizemos isso daí. Nós apresentamos esse projeto de lei justamente para homenagear essa entidade. Então, peço a compreensão dos nobres vereadores, aqueles que puderem votar favorável, nós agradecemos. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcos William. Primeiro, quero cumprimentar cada um dos vereadores que aqui se fazem presentes. O Dr. Rubens Benck sabe do respeito e da admiração que eu tenho por ele, a sua atuação como cidadão também, como vereador. Mas, como nós representamos uma população, e a população tem procurado se envolver, precisa se envolver mais nos trabalhos, se inteirar mais sobre os trabalhos da Câmara, é verdade. Faço um apelo também àqueles que podem me ouvir, cidadãos de Telemaco-Borbense e região, que realmente acompanhem as atividades do Poder Executivo, do Poder Legislativo, para saber o que está acontecendo. Então, mediante isso, a população soube da proposição do vereador Rubens Benck e, mediante o que o vereador, baseado no que o vereador Maurício falou também, abre-se esse grande precedente de que sim, nós temos várias entidades, nós sabemos do trabalho que o Rotary faz, tenho amigos que fazem parte da loja maçônica, do Rotary Club, porém a gente abriria um precedente muito grande, realmente, porque assim como a loja maçônica, essas demais entidades fazem um trabalho social, nós também temos outras entidades que
trabalham em favor da população. E, na nossa cidade, como no futebol, nós temos santistas, nós temos corintianos, nós temos palmeirenses, pessoas que têm seus clubes do coração, pessoas que têm seus times do coração. E quando se fala em colocar um monumento ali no trevo, numa rotatória, aquele espaço ali é um espaço público. É um espaço do corintiano, é o espaço do santista, é o espaço do palmeirense, se é que os senhores podem me entender. Então é um espaço. Me permita a parte, nobre vereador. Toda vereador Rubens. Só gostaria de lembrá-lo que não são todas as instituições que têm 50 anos de prestação de serviço em nossa cidade. São pouquíssimas que sobrevivem ao tempo, que resistem ao tempo. Nós temos aqui também uma belíssima homenagem, que é a Praça da Bíblia. Nós temos a belíssima homenagem, que é o do Rotary Club. Nós temos aprovado, segundo o vereador Neri, um projeto para a colocação do monumento do Lions Club. Então, não são qualquer entidade que vá poder ter este privilégio. Eu digo que são pouquíssimas entidades que sobreviveram a 50 anos. 50 anos não é um dia, não é um mês, não é um ano. São 50 anos de vida. 50 anos de serviços prestados à comunidade. Muito obrigado. Vereador Rubens, de fato, é verdade que o senhor comentou, mas sim, além da loja maçônica, nós temos outras instituições, inclusive com mais de 50 anos, mais velhos do que propriamente dita a nossa cidade, Telêmaco Borba, que fazem um trabalho junto com a sociedade. Então, mediante a isso, eu não sou contra que seja construído um monumento, porém eu não sou favorável que seja construído naquele local, né? Então ali, como o senhor colocou, nós temos a Braslamber, que é uma empresa, inclusive eu sempre estou ali, estou próximo dali, vejo, tem funcionários daquela empresa que cuidam daquele trevo, que cortam a grama daquele trevo, que pintam as guias, que pintam, deixam bonitinho aquele trevo. Então, se fosse assim, se for somente por cuidado do local, aquele local já está sendo cuidado. Então, a gente teria que achar um outro local para colocar esse monumento. Não sou contrário, Dr. Rubens Benck, não tenho nenhuma resistência à loja maçônica. Porém, aquele local é um local de pessoas que têm opiniões divergentes. E ouvindo a população, a gente não faz nada pela... Eu sou um representante, como os senhores. E a comunidade que eu represento, as pessoas a quem todas elas têm acesso a mim, mas as mais próximas, e ouvindo a comunidade, pediram que não se posicionasse a favor da construção do monumento naquele local. Porque Telêmaco Borba é um lugar de todos os telêmaco-barbenses e cada um tem uma opinião. Então, quero agradecer a oportunidade. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Neri Rafael Mangoni. Eu acho importante que no Estado laico, o mais importante de tudo é o respeito que se tem às instituições. Todas as instituições democraticamente constituídas, inclusive legalmente constituídas. O vereador pediu o apoio a esse projeto, também recebi a visita do presidente da loja maçônica, o Paulo, que nos pediu também este apoio, e evidentemente que nós não temos contrariedade nenhuma nesse sentido, mas eu até citei, eu não sei se foi para o Paulo ou para o Rubens Benck, o nosso colega vereador, a respeito do Lions Club de Monte Alegre, do qual eu sou, na atualidade, vice-presidente. Em 2004, o Lions Club fez a solicitação a esta Câmara, no seu cinquentenário, para colocar um monumento justamente neste local.
E eu, após a conversa que eu tive com os colegas a esse respeito, fui buscar esses conhecimentos por um dever de respeito à minha instituição. Como que ficou esse processo? O que aconteceu? Em 2004, a Câmara negou ao Lions Clube Cinquentenário a colocação de um monumento naquele local, alegando que não era competência do Legislativo, e sim era pela lei orgânica, que agora eu não tenho aqui o artigo, de competência exclusiva do Executivo, e não do Legislativo. E esse obelisco foi diminuído, foi colocado no obelisco uma homenagem, uma lembrança de 50 anos na frente da Casa da Cultura, que está ali posto, quando os senhores tiverem a oportunidade de passar por ali. Na frente do anfiteatro, no meio daqueles pinheirinhos, está ali o monumento cinquentenário do Lions Clube. Posterior a isso, foi encaminhado o pedido ao DR, que não deu respostas e foi reencaminhado de novo. E chegou agora, neste ano, nós, no ano de 2014, a comemoração de 60 anos do Lions Clube de Monte Alegre, que é mais velho do que o próprio município de Telêmaco Borba. E então, esse eu quero citar com propriedade, que em respeito, como membro do Lions Clube, eu quero me certificar disso, porque eu tenho que ter uma resposta à instituição Lions Clube. Porque, de repente, lá em 2004, os vereadores não aprovaram. Jogaram a responsabilidade, segundo a lei orgânica, compete ao Executivo. E que mandou buscar autorização junto ao Departamento de Estradas de Rodagem, que não manifestou resposta, que passou o prazo, que foi encaminhado de novo. E esse respeito, essa ética eu tenho que ter com todas as instituições, inclusive como vice-presidente atual do Lions Clube de Monte Alegre. Então, eu estou justificando que, no momento, eu me coloco, vou ter que me colocar, eticamente, em posição contrária da colocação neste local, até que eu também tenha uma resposta da minha instituição. Muito obrigado. Continue em discussão. Como não há interesse, com a palavra o vereador Gilson. Bem, a expectativa é que seja aprovado, para não ficar vergonhoso para essa casa, porque o papel, a contribuição deles é grande, é importante, e infelizmente não estão vendo a dimensão do trabalho que não é de hoje. O doutor Rubens sabe que sou solidário, se dependesse de mim, seria unânime. Então, vamos se sensibilizar e aproveitar essa oportunidade. Obrigado. As palavras, senhor presidente. Palavra, vereador Carlão. Nós ouvimos atentamente cada companheiro desta casa a respeito da matéria que está em votação. Eu não poderia me ficar ausente da situação que aí está, ouvindo cada um dos companheiros que utilizaram, pediram para discutir a matéria. Eu quero apenas fazer uma lembrança. Nós falamos muito a respeito do trabalho que as instituições vêm fazendo aqui em Telêmaco Borba. E eu fiz parte de uma delas. Hoje não faço parte mais, mas me considero um rotariano. Eu fiquei por 25 anos presidente do Rotary Telêmaco Borba Papel, onde hoje eu vejo aqui no plenário desta casa vários companheiros que estiveram junto comigo, ou então no nosso clube padrinho naquela oportunidade. Muito feliz também quando se coloca o trabalho de Lions em Telêmaco Borba. E quando nós viajamos por esse Paraná, por esse Brasil afora, muitas vezes nos deparamos com monumentos de Rotary, Lions ou até mesmo maçonaria. Hoje, nós não estamos votando maçonaria, Rotary ou Lions. Nós estamos votando o trabalho de uma população, de gente que convive conosco no dia a dia, que quer prestar uma homenagem, talvez pelo ato de trabalho que vem desenvolvendo em Telêmaco Borba. Isso eu posso garantir para os senhores. Como trabalho de Rotary, tenho certeza que Lions é a mesma coisa, e como também uma maçonaria. Eu acho, senhores, que independente de local ou não, nós não poderíamos ser contra neste momento, e sim votar em primeiro turno e resolver depois
se será aquele local ou não. Pelo menos uma atitude dentro desta casa. Por isso que eu peço, senhores vereadores, inclusive a comissão que deu os pareceres, para que nós possamos continuar divulgando, mas que não podemos tirar, nesse momento, o trabalho daqueles que hoje vêm desenvolvendo em Telêmaco Borba, porque nós estaremos fazendo também, dentro desta casa, talvez outras entidades futuras que também adentram com um pedido, ou seja, do Executivo ou do Legislativo, e essa novela vai continuar persistindo. Eu acho que nós temos que realmente fazer valer o trabalho que esta gente faz por Telêmaco Borba. Que, olha, os senhores não sabem, aqueles que são ou pertencem a um Rotary, a um Lions ou uma maçonaria, sabe dizer o que isso representa em Telêmaco Borba. Então, acredito que eu peço aos senhores que votem nesse primeiro turno, e no segundo podemos até discutir esse assunto com os membros. Me cede uma parte, senhor? Pois não. Na verdade, nós não estamos sendo contra. Eu não estou dizendo isso, vereador. O senhor está pedindo para nós votarmos, com certeza nós vamos votar. Nós não estamos indo em favor da localidade. Por isso é que nós sugerimos que seja feita em uma praça, em um logradouro, que todos possam ter a mesma oportunidade. É claro, está lá o Rotary, não foi do nosso tempo, não sei como que foi colocado. O Rotary nós já vemos que já faz parte de todos os municípios, mas hoje, na visão minha, como relator da comissão, eu vejo que o local é inadequado, por isso, e não estou sendo contra de forma nenhuma. Estou dizendo que tem as praças, pode-se fazer homenagem, todos quantos quiserem. Adotarem a praça, cuidar, colocar o seu monumento simples. Monumento simples, bem colocado. Que seja, a partir do momento que seja um monumento simples. Né? Eu sou totalmente favorável. Muito bem, então essa proposta que eu faço, senhores vereadores, senhoras vereadoras, para que nós possamos aprovar em primeiro turno, em segundo turno, continuar discutindo essa questão de local, tá certo? Porque nós temos mais uma votação. O que não pode acontecer hoje aqui nesse plenário é que nós, vereadores, boa parte vote favorável e outros contras, que eu não sei o voto de cada um. Eu sei o meu, sei do vereador Rubens Benck, sei agora do vereador Gilson, sei eu acho que sim, aqueles que se manifestaram nesse plenário, mas de uma forma ou de outra. Acredito que nós fazemos dessa forma, nós estaremos realmente valorizando o que nós temos de bom em Telêmaco Borba. Nós estaremos valorizando um Rotary, nós estaremos valorizando uma maçonaria, estaremos valorizando um laio e outras entidades que aí estão realmente fazendo um trabalho em prol da população, que é muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Fátima Ribeiro. Senhor presidente, eu fazia parte da Comissão de Legislação e a Comissão de Legislação tinha uma dúvida só em relação à autorização do DR. Né? O vereador Rubens Benck nos garantiu na oportunidade que havia essa autorização. De qualquer maneira, esse projeto vai ter que ir para o DR para ele autorizar ou não. Eu pediria ao autor do projeto que nos desse a oportunidade de... Estou pedindo vistas do processo para que a gente pudesse... Inclusive, eu tenho muito interesse em conhecer mais a fundo a maçonaria. Se os integrantes da maçonaria pudessem estar conosco numa outra oportunidade para falar mais, para a gente saber um pouquinho mais do trabalho. E colocaríamos em votação dentro de 15, 20 ou até 30 dias. Primeiro vou pedir vista, depois a gente pode chegar a uma conclusão quanto ao prazo. Sim, nobre vereador, até poderíamos pedir por 2 sessões, inclusive até convidaria os membros da maçonaria, senhor presidente, para vir dar uma palestra para todos os vereadores, todos juntos, para justificando e dizendo o que é a maçonaria. Até poderíamos marcar, senhor presidente, uma reunião informal com todos os vereadores, menos no dia 27, que eu tenho exames em Curitiba. Qualquer outro dia, na quarta-feira mesmo, que nós temos as nossas reuniões, estaria... Um prazo de 30 dias, o vereador Neri também verificaria essa condição do Lions, para que nós estudássemos melhor toda a situação que está acontecendo. Tem essa proposta, senhor presidente. Conforme requerimento da vereadora Fátima Ribeiro, por já ter
mais de 5 oradores. Por favor, vereador, o senhor quer a palavra? Não, senhor Então concedo a presidente. palavra. Bem, quanto a esse projeto, qual está sendo discutido, eu vejo de uma forma que cada um tem opinião de voto, seja favorável, seja ao contrário. É a opinião de cada um. Às vezes o que me entristece aqui, senhor, são as formas, colocações de palavras, como o vereador colocou, que isso aqui parecia uma novela. Eu vejo que aqui nós não estamos fazendo novela. Novela é uma coisa criada e uma coisa mentira, e nós estamos fazendo aqui a verdade. Então, isso que fica essa colocação, porque eu acredito, se não devo de admitir, que dentro dessa casa seja colocado esses tipos de situações. Se é uma novela, como que nós ficamos para fora com a população? Então, seria essa colocação. Muito obrigado, senhor vereador. Cede uma parte? Pois não, senhor vereador. Quando a gente se pronuncia aqui, é com a intenção não de fazer facção, não de dividir, mas de manter a ordem. A nossa preocupação é essa. A verdade é que existem opiniões divergentes, uma grande resistência na construção nesse local. Então, por isso, não é que eu tenho perseguição, não tenho opinião. Não, muito pelo contrário, não persigo ninguém. Mas estou aqui e vou sempre manifestar a minha opinião, o meu posicionamento. Então, obrigado, vereador, pela parte. Vereador. Agradeço, vereador, pela sua colocação. Então, fica aí, senhores, mais uma vez colocado. Aqui, essa casa aqui não se cria novela. Nós fazemos aqui a verdade, aprovamos a realidade. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco, então, em votação o pedido verbal, o requerimento verbal da vereadora Fátima Ribeiro, no qual ela pede vistas